Fala galera, hoje estamos aqui para analisar o deck de Speedroid, o deck que jogamos esses dias no Mundial para conseguir o DLV 25. Vamos analisar o deck e eu vou mostrar para vocês como é que o deck funciona e mostrar alguns replays da eficiência do deck no PVP por diante. Vou mostrar para vocês o deck primeiro. Aqui está. Primeiro eu vou explicar para vocês o que o deck quer fazer, para vocês entenderem cada carta. Primeiro eu vou mostrar para vocês como é que funciona a skill, porque a skill é o que faz o deck jogar, que é a aceleração de asas transparentes. Ela tem 2/3 efeitos. Agora vamos ler aqui para vocês entenderem. Cada um dos seguintes efeitos pode ser usado uma vez por duelo. Durante o duelo que ativar essa habilidade, você não pode fazer invocação normal ou especial de quaisquer monstros, exceto os monstros síncro ou monstros de vento, do tipo dragão/máquina. Primeiro efeito. Se você controlar o dragão síncro de asas transparentes, jogue um Velocidaroid dado de olhos avermelhados do seu deck ou do cemitério para o seu campo. O asas transparentes é esse aqui. Se você controlar ele, você pode jogar no seu campo o Velocidaroid dado de olhos avermelhados. Aí eu vou explicar para vocês por que você quer isso aqui no campo. Segundo efeito, envia ao cemitério um monstro regulador ou um monstro síncro Velocidaroid em seu deck ou no seu campo. E se você enviar um monstro síncro, você joga o dragão síncro de asas transparentes do seu cemitério ao seu campo. E esse monstro ganha ataque igual ao nível do monstro síncro que você enviou para o cemitério vezes 200. Esse negócio de jogar um monstro síncro, na maioria das vezes a gente não vai usar. O que a gente vai usar na maioria das vezes é você jogar um regulador do seu deck para o cemitério. E por que a gente quer jogar o dadinho de olhos avermelhados lá pro campo? Por causa que o Clearwing mais o dados de olhos avermelhados no campo, você faz o dragão síncro de asas de cristal. Esse é o que a gente quer colocar aí no primeiro turno. Vamos ler o efeito dele. Para invocar ele, você precisa de um regulador, mais um monstro síncro não regulador. Uma vez por turno, quando o efeito de outro monstro for ativado, o efeito rápido, você pode negar a ativação e, se isso acontecer, destrua esse monstro. E se isso acontecer até o final desse turno, este card ganha ataque igual ao ataque original do monstro destruído. E ele tem outro efeito também, que se este card batalhar um monstro de nível 5 ou mais, durante o cálculo de dano ele ganha ataque igual ao ataque atual do monstro do oponente que estiver batalhando. Ele que é o nosso negate no primeiro turno, porque ele tem o efeito poderoso de parar as jogadas do oponente. E o deck joga em volta de você jogar o Clearwing pro campo, entendeu? Quando você fizer o Clearwing, você já tem acesso ao Crystal Wing, que é esse aqui. Como é que a gente vai acessar o Clearwing? Com vários combos específicos desse deck. O mais básico de todos é você usar o Ioiô. Como a skill ela joga um regulador aleatório para o cemitério, o Velocidaroid e o Ioiô duplo tem um efeito interessante, porque quando este card for invocado por caça normal, você pode escolher um Velocidaroid nível 3 ou menos do seu cemitério e invoque por invocação especial. Com ele aqui, ele consegue invocar qualquer um regulador que você tiver lá no cemitério. E como a skill joga um regulador qualquer, os melhores para você jogar para o cemitério são... O primeiro é esse aqui, que é o Velocidaroid dado de 3 olhos, que é durante o turno do seu oponente, você pode banir esse card do seu cemitério e nega o próximo ataque de um monstro do oponente. Você pode ativar isso a qualquer momento no turno do oponente. Como ele é um regulador nível 3, quando você invocar ele pelo efeito do Ioiô, você já consegue acessar o monstro 5 level 7, que é esse o 5 que a gente quer fazer. Mas tem outros monstros aqui para dar suporte às jogadas também. Tem outras opções que eu disse de regulador nível 3, são esse carrinho aqui, o Velocidaroid Carro Turbo. Se você controlar um monstro de vento, você pode invocá-lo por especial da sua mão. E além disso, você não pode ativar efeitos de monstros pelo resto do turno, exceto monstros de vento. Então, se você ativou o efeito dele, você não pode ativar efeitos de monstros que não sejam de vento. E
Você pode banir esse card e um monstro Velocidaroid do seu cemitério e todos os monstros de vento que você controla atualmente ganham 800 de ataque até o final desse turno. Ele dá uma bufadinha de ataque para os seus monstros. Vamos ver a terceira opção. Você pode jogar até mesmo o dado de 3 olhos, que eu vou explicar ele agora. Ele é o melhor regulador do deck, se você quiser colocar 2 cópias você pode colocar. Quando esse card foi invocado por invocação normal ou especial, você pode escolher um monstro Velocidaroid que você controla, exceto ele mesmo. E declara o nível de 1 a 6, ele se torna desse nível até o final desse turno. Você consegue regular o nível dos seus monstros Speedroid para você conseguir acessar diversos síncros diferentes, não só os síncros do arquétipo. E o melhor monstro para você começar a jogada é o Velocidaroid Terror Peão. Se você não controla nenhum monstro, você pode invocar ele por invocação especial da sua mão. E quando ele for invocado por invocação normal ou especial, você pode adicionar um monstro Velocidaroid do seu deck à sua mão, exceto ele mesmo. E você só pode usar esse efeito uma vez por turno. Quando você invoca ele, você consegue buscar qualquer outro desses monstros que estão aqui que eu mostrei. Incluindo o Ioiô, que ele que faz a jogada sozinho. Um suporte bom no cemitério é esse aqui, o Duke Dendindaico Speedroid. Você pode banir esse card do seu cemitério e invoque por invocação especial um regulador Velocidaroid da sua mão ou do cemitério, exceto ele mesmo. E você só pode usar esse efeito uma vez por turno. Então ele é bom para caso você queira fazer um synchro extra num late game, por exemplo. Agora temos os dois últimos Speedroids, que é o Taketomborg, esse aqui é um dos mais importantes. Se você controlar um monstro de vento, você pode invocá-lo por invocação especial da sua mão. Você pode oferecer ele esse card como um tributo, invoque por invocação especial um monstro regulador Speedroid do seu deck. E além disso, você não pode invocar outros monstros por invocação especial pelo resto do turno, exceto monstros de vento. E você só pode invocar ele por especial uma vez por turno, ele não entra 2 vezes no campo. Ele consegue invocar um regulador Speedroid do seu deck, qualquer um que você quiser. Você consegue acessar esse aqui, mas o melhor regulador Speedroid para você jogar no seu campo é o Velocidaroid Flautista Fukimudoshi. Porque quando esse card for invocado com ação normal ou especial, você pode cavar cards do topo do seu deck igual ao número de outros monstros de vento que você controla. Você adiciona um card escavado à sua mão e além disso coloca o resto no fundo do deck em qualquer ordem. E ele tem um efeito no cemitério também. Você pode bani-lo do cemitério, depois escolha um monstro de vento de nível 3 ou mais que você controla. E você pode reduzir o nível dele em 2. Só pode usar cada efeito de flautista uma vez por turno. Ele consegue regular o nível do seu Speedroid. A carta mais poderosa desse deck é a Unha Canalizadora do Vento. Esse primeiro efeito aqui não importa, esse card sempre deve ser considerado como card encantador, porque você pode descartar este card, outro monstro de vento, adiciona um monstro de vento com 1500 ou menos de defesa do seu deck à sua mão, exceto ela mesma, e além disso você não pode ativar efeitos de monstro pelo resto desse turno, exceto monstros de vento. E ela tem um efeito secreto aqui, quando um monstro de vento que você controla for destruído em batalha, enquanto essa carta estiver na mão, você pode invocá-la por invocação especial. Você só pode usar esse efeito de uma vez por turno. Ela se descarta com qualquer monstro de vento para buscar qualquer um desses Speedroids. Então você pode buscar o buscador do deck. Você busca o buscador e você vai montar sua jogada com isso. Aqui temos usando alguns suportes para você lidar com as cartas do oponente. O melhor suporte atualmente é o Livro da Lua, o Ciclone Cósmico, e a gente está usando um Tufão Místico do Espaço e um Ponto de Aviso. De Synchro, a gente está usando também o Trishula, dá para invocar ele em algumas situações específicas, mas lembrando que um monte de monstros do deck limita vento, então você nem sempre vai poder utilizar o efeito do Trishula. O nosso chefão do deck é esse aqui, o Alta Velocidaroid Pipagonete, que ele pede um máquina regulador e qualquer monstros não reguladores para invocá-lo. Quando ele for invocado por invocação Synchro, você pode ativar um desses efeitos. Destruir todos os outros cards no campo, ou negar os efeitos de todos os cards de face para cima que seu oponente controla atualmente. E ele tem um outro efeito também, quando ele é enviado para o cemitério por um card do oponente, pode ser por batalha por efeito,
você pode adicionar um monstro Speedroid do seu deck à sua mão. Então ele é o buscador também. Aí de outros símbolos que estamos usando o Dragão Raça Negra para destruir o campo todo. Outra forma de destruir o campo todo. O Rosa Negra ele também tem um efeito aqui de banir monstro, planta do cemitério para mudar a posição de batalha dos monstros. Aqui não tem como ativar esse efeito. Estamos usando aqui o Alta Velocidade Roid Shambara. Ele pede um regulador e um mais monstros não reguladores também. Tem que dar nível 5. Ele pode realizar um segundo ataque durante cada fase de batalha. No começo da etapa de dano, se esse card batalhar, ele ganha 200 de ataque. E se ele for invadido para o cemitério, você pode escolher um dos seus cards Speedroids banidos e adicione-os à mão. Ele só pode invocar um ou mais dele uma vez por turno. Ele ataca 2 vezes, finaliza muitos jogos. E temos esse aqui. A gente não chegou a usar muito ele, mas ele é útil para duelo espelho, por exemplo. Durante o turno de qualquer duelista, você pode oferecer esse card como tributo até o final do turno. Aumente em 1 o nível de todos os monstros atualmente no campo. Se esse card estiver no seu cemitério e você controla um monstro regulador Velocidade, você pode invocá-la por especial. E além disso, você não pode invocar por invocação especial o resto do turno, exceto o monstro de vento, de novo. E você só pode usar esse efeito de alta Velocidade Hagoite uma vez por turno. Ele é bom porque ele aumenta o nível de todos os monstros em 1, ele pode atrapalhar umas jogadas de Exceed e Synchro do oponente, já que eles pedem níveis específicos. Agora vamos conferir alguns replays para mostrar como o deck funciona na prática. O primeiro aqui foi contra... O primeiro foi contra um Stardust. Tá com 9 vitórias seguidas. E a gente vai fazer o combo do deck. Momento. Rapidinho. A gente invoca para especial o Escorpião. Busca o Ioiô, que ele puxa do cemitério. Ativamos a skill para jogar um regulador pro cemitério para invocar o Ioiô. O Ioiô, quando invocado por normal, ele vai invocar por especial o Speedroid regulador do cemitério. Invocamos o dado de 3 olhos para fazer o 5-7. Não falei o jogo que é... A gente quer fazer o Cleo Wing nas jogadas. A gente ativa a skill para jogar o dadinho de olhos avermelhados para o campo. Aí fazemos a jogada do Taquetomborg. Taquetomborg ele pode se tributar para invocar um regulador do deck. Aí invocamos o Flautista Fukimudoshi. Ele escava cartas do topo do deck igual ao número de monstros de vento que a gente controla que não sejam ele. Como a gente tem 3 monstros, a gente enche o campo, a gente consegue escavar até 3 cartas. Aí adivinha só o que pegamos? Pegamos o livro, olha só. Aí fazemos o 5 do Asa de Cristal. E com os 2 que sobraram, fazemos outro que é o Cleo Wing. E além disso, setamos as 2 armadilhas aqui e passamos para ele. Aí ele viu que não tinha o que fazer, ele só desistiu. Essa é a jogada mais forte que o deck tem. Mas eu vou mostrar aqui que nem sempre a mão vai vir as 1000 maravilhas, né? Aqui, ó, viemos só com os reguladores na mão, o que a gente faz? A gente tava duelando contra um Phantom Knights. Aí ele enviou pro deck de volta a carta, jogou coisa pro cemitério. Vai buscar carta. Invocou um, invocou outro, vai fazer o Exceed lá do Rebelião Negra. O deck dele faz uma coisa bem parecida com o nosso. É botar um dragão ali no campo de 3000 com negate de monstro. É tipo aquele negócio, copia mas não faz igual. Ele botou o Requiem no campo, setou 2 e passou. Aí eu puxei a melhor carta pra
para situações parecidas com essa. Eu dei o livro da lua no Requiem dele, porque o bicho dele tem negate de monstro. Invoquei o escorpião para buscar carta. Busquei o Taketomborg. Invoquei ele no campo. Eu invoquei o Fukimudoshi, na verdade, para comprar uma carta, porque eu quero fazer o 5-7 direto. Aqui eu fiz o seguinte. Como eu vi que ele tinha duas cartas viradas para baixo, que se eu invocasse o Cleon, provavelmente eu ia tomar essas armadilhas, eu decidi invocar o Rosa Negra e explodir o campo todo. Aí adivinha só? Eram duas comportas. Aí eu dei skill pra jogar um negócio pro cemitério, invoquei o... Joguei o Dendendaico, porque ele no cemitério consegue jogar um regulador pro campo. E eu queria invocar esse monstro mesmo, que esse aqui no cemitério tem um negate de ataque, então eu tenho defesa pelo menos, pra caso ele volte. Aí ele foi jogando, eu dei azar ainda, né? Ele comprou o monstro certinho. Ele vai jogar de novo, ó. Invocou o Greaves, invocou o Bottas, fez Exceed de novo. Ativou o efeito, destruiu meu dado. Por isso que eu já joguei o dado pro cemitério pra poder ter um negatezinho caso ele tente finalizar. Aí ele fez o rebelião de novo e bateu. Aí eu dei o dadinho e neguei o ataque. É minha vez de novo, eu setei o livro e setei um monstro. Não tinha como eu fazer um síncro numa situação como essa. Até tinha, mas o síncro que eu fizesse não ia passar do rebelião dele. E eu decidi setar os monstros pro rebelião não poder desassociar suas matérias também. Porque as matérias têm efeitos no cemitério que podem me prejudicar. Aí ele comprou mais um monstro e eu dei livro no dragão dele. E ele foi bater com luvas e se lascou porque meu bicho tem 1200 de defesa. Aí na volta eu posso fazer os negócios. Invoquei o carro turbo. E invoquei o dado. Ativei efeito. Modulei o nível do Tarketonborg para nível 4. Para poder fazer o 5-7 com os dois no campo. E já fiz o 5-8 do Kipagonete para destruir tudo. Destruir tudo de novo. Aí invoquei o Takedonborg. Eu não ia finalizar, certo? Mas o carro turbo no cemitério tem o efeito de aumentar o ataque de todos os monstros em 800. Fazendo assim fechar 3.800 certinho. O terceiro é... você. Esse aqui foi contra um Rage Raptors. Aqui é uma situação interessante que é o seguinte. A skill lá do Velocidaroid, ela joga esse dadinho aqui, ó, do cemitério ou do deck. No caso, esse dado ele veio na mão. Então isso quer dizer que mesmo que eu bote o Cleo Wing no campo, eu não consigo ativar a skill para jogar ele pro campo para fazer o Crystal Wing. Porque ele veio na mão. E por isso que eu falei que se você quiser usar duas cópias dele, você pode usar. Ó, dei skill. Invoquei o Yu-Yu, invoquei o dado de 3 olhos para fazer o Clear Wing. Mas a skill não invoca ele da mão. Então eu só aceitei o Ciclone e passei. Não tinha como fazer o Crystal Wing nessa jogada. Aí ele invocou 2 Rage Raptors, fez Exceed. Rage Raptor invoca muito monstro no campo. Ele transformou todo mundo em nível 5 para fazer o Falcão Estranho. Já ativou a magia de aumento de classe. Invocou o Falcão Revolto. Aqui eu não tinha como negar o Falcão Revolto porque ele é um monstro Exceed. Mas caso ele tentasse ativar o efeito dele de dar alvo no Clear Wing, eu poderia negar. Porque o Clear Wing ele tem 2 efeitos, mas parece que ele tem só um. Que é o seguinte, uma vez por turno, quando um outro monstro de nível 5 ou mais ativar seus efeitos no campo, efeito rápido, você pode negar a ativação e se acontecer, destrua.
E o outro efeito, uma vez por turno, quando o efeito de monstro ativado que escolher como alvo um de monstro de nível 5 ou mais em campo, nenhum outro card, você pode negar a ativação se isso for acontecer, destrua. E se o efeito desse monstro destruir um monstro até o final desse turno, esse card ganha ataque igual ao ataque do monstro destruído. Então se ele der esse efeito aqui, eu poderia negar o efeito de destruição dele. Mas ele foi esperto, ele só ativou o efeito de atacar todos os monstros. Aí eu ativei o dado para não tomar esse ataque, porque quando o Falcão Revolta ele batalha com um monstro invocado especialmente, ele consegue zerar o ataque daquele monstro. Aí eu desci plano na armadilha dele. Aí na volta eu pude invocar o dadinho. Invoquei o Pipagonete para destruir tudo. Setei o livro e bati. Aí deu o tufão. Aí setou um monstro que não tinha muito o que fazer. Aí eu invoquei o Taquetomborg, invocou o carrinho. Bati com o Pipagonete e depois, como ele só tinha 750 de vida, eu finalizei com um carrinho mesmo. Mas o duelo que não pode faltar é contra o Orcust, não pode faltar. Aqui foi o duelo contra o Orcust. Eu comecei como um legal. Coloquei o escorpião para buscar o ioiô, como sempre. De novo o dadinho veio na mão. Aí eu invoquei o ioiô, puxei o dado de 3 olhos, fiz o 5 por 7 do Claire Wing. Invoquei o Taquetomborg, dei o efeito. Invoquei o Flautista para comprar 2 cartas. Escavar 2 cartas no caso. Aí por sorte eu escavei a Wing, a canalizadora do vento. Lembrando que ela se descarta com qualquer outro monstro de vento para buscar o monstro. Aí eu já tive o efeito para descartar esse dadinho que veio na mão por azar. Era só para descartar mesmo. Mas eu já tenho a volta pro jogo, ó. Busquei outro ioiô. Agora se consigo dar skill, jogar o dadinho e fazer o 5-8. Fiz o cristal, fiz asas transparentes, setei o livro e passei. Aí tentou dar o efeito de um monstro ali no meu turno, mas eu já saí negando já. O asas de cristal ele consegue negar qualquer monstro, independente do turno. Aí ele vem com controle mental e rouba o nosso cristal. Ele invocou o reciclador de estolhos, jogou coisa pro cemitério, deu efeito da harpa, invocou o esqueleto. Mas eu dei o livro no esqueleto para ele não fazer o link. Mas ele deu o retorno orquestrado, ele jogou uma carta e comprou 2. Aí ele fez o seguinte. Ele deu o efeito da Cavaleira do Pesadelo aqui no Claire Wing. Ela dá alvo em um monstro, ela joga um monstro máquina do deck pro cemitério e aumenta o ataque de acordo com o nível do monstro enviado. Como ele deu alvo no Claire Wing, que é nível 5 ou mais, o Claire Wing abre a janela para ele poder negar a ativação. E se eu não deixar ele enviar uma máquina do deck pro cemitério, ele perde uma jogada. Então eu decidi negar. Só que aí ele deu o efeito do Crystal Wing para negar o meu Claire Wing. Só que isso também abre uma janela para ativar o outro efeito do Claire Wing, que é quando o monstro de nível 5 ou mais ativar efeito. Então, eu dei o negate no negate dele. Claire Wing conseguiu negar um e depois conseguiu negar outro. Aí eles passou o turno. Aí chegou a hora da finalização. Invoquei o ioiô de novo, puxei o dadinho, fiz o 5/5, que é o Shambara, que ataca 2 vezes. Taquei com o Claire Wing. Taquei com o Shambara, que quando ele bate ele ganha 200 de ataque. E além disso ele consegue atacar 2 vezes. O primeiro golpe ele vai para 2.200. E o segundo golpe ele vai para 2.400. Esse foi o deck, pessoal. Deixa o like, compartilha. O Speed Ride é um deck muito bom para você montar, eu recomendo.
Falou, galera. Até o próximo. Falou.